Outras possibilidades que eu tenho é, por exemplo, esse desenho aqui, que é uma placa. Essa aqui é uma placa de um molde de injeção, mas é um tipo de componente bem comum em dispositivos e outros tipos de equipamentos. Essa placa aqui, ela é uma placa retangular e ela tem alguns furos de diferentes padrões, de diferentes tipos. Eu gerei a minha vista frontal, gerei uma vista lateral esquerda para mostrar os detalhes desses itens aqui. E aqui eu gerei uma vista de corte, né? Um corte em desvio, né? Onde eu começo na linha e pego o centro desse furo, depois eu faço uma quebra para pegar o furo maior no centro da placa, depois eu volto e passo em cima desse outro tipo de furo aqui, gerando esse corte aqui. Então, nesse tipo de peça aqui, eu vou começar colocando as linhas de centro. Então, entre essas duas aqui e entre essas duas linhas aqui. Isso vai me permitir ter duas linhas de centro exatamente no meio dessa placa. Depois eu vou pegar esses detalhes aqui embaixo que estão sem, vou clicar dentro dos furos para ele já me colocar automaticamente as linhas, né? Aqui eu não vou fazer nada nessa vista aqui, tá? Mas então tem essa possibilidade aí. Aqui nessa vista eu vou usar o dimensão inteligente, então eu vou colocar as dimensões as dimensões desses itens, né? Eu vejo que eu estou colocando ela, posicionando ela manualmente, né? Mas depois a gente pode implementar aí a parte estética aí de uma maneira um pouquinho melhor. Isso não é problema agora. Bom, fiz isso, né? Então aqui eu tenho um furo diâmetro de 11 passante, eu tenho um rebaixo, provavelmente para a cabeça de parafuso, diâmetro de 18, com uma profundidade de 10,6. Aqui eu tenho um furo diâmetro de 40 passante, aqui eu tenho um furo diâmetro de 10, e essa minha placa, ela tem uma espessura diâmetro de 24. Bom, agora aqui, nessa parte aqui, na vista de planta, é comum a gente utilizar o sistema de cotagem por coordenadas. Porque esse tipo de peça às vezes é feito numa fresadora, num centro de usinagem, e fica melhor para fazer a programação a partir de um determinado ponto. Um ponto XY, por exemplo. Então, para isso, serve os comandos de dimensão ordenada, tanto horizontal quanto vertical. Então, eu vou começar utilizando o vertical. Desculpem, horizontal. Então, eu vou selecionar o meu ponto zero, no caso vai ser a linha de centro. Quando eu selecionar o ponto zero, eu vou posicionar onde vão ficar as minhas cotas, por exemplo, aqui. E a partir daqui, eu só clico nas circunferências ou nos pontos e ele vai automaticamente colocar as dimensões para mim. Então ele já manteve o posicionamento da primeira que eu coloquei, ponto zero, e já fez isso aí. Para mim fazer a mesma coisa do outro lado, eu tenho que finalizar esse comando, entrar novamente em horizontal, posicionar ali, ó, e aí eu só ir dando os cliques e ele automaticamente vai colocando isso aí, tá? Bom, agora eu vou mudar, vou usar a ordenada vertical e vou fazer a mesma coisa. Clico na linha de centro, que é meu ponto zero, posiciono a primeira medida aqui, e aí eu vou utilizando dos demais cliques com o botão da esquerda, ele vai automaticamente colocando o dimensionamento, tá? Isso pode ser feito para placas muito mais complexas, né? Aqui essa placa até ela é razoavelmente simples, mas eu posso aplicar para placas com muito mais furos do que esse desenho que eu tenho aqui. Ele vai funcionar bem bem tranquilo, assim, bem, às vezes até mais fácil dessa maneira aqui. Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Eu coloquei esse dimensionamento e para cada dimensão que eu puxei, ele puxou essa seta aqui, ó, até aqui, ó. Isso pode ser omitido, tá? Então, quando a gente clica em cima aqui, por exemplo, de uma dessas dimensões,
Aí ele abre o mesmo menu que abria antes, né, para fazer a parte de edição. E aqui em cima, no lado da aba valor, tem a aba linhas de chamada. Então aqui eu tenho algumas opções. Entre elas, para esse tipo de cotagem, ele me abre essa opção aqui, ó, cadeia de ordenada. E eu não quero a cadeia. Então ele tira, ó. Vocês percebam que o desenho fica muito mais limpo, muito mais simplificado, né? Dessa forma aqui, do que com essa forma aqui, com essa linha auxiliar aí acaba me atrapalhando, né? O fresador, quando vai fazer o furo lá, ele pega a coordenada das duas linhas, né? Por exemplo, ele vai fazer esse furo aqui, ó. Ele pega uma coordenada é 100, a outra coordenada é 70, desloca lá uma para X e uma para Y, e ele tem o centro desse furo, certo? Nesse desenho aqui, essa vista aqui acaba me sendo obsoleta, né? Ela não tem necessidade dessa vista. Com a vista frontal e a vista de corte, eu consigo fazer toda a parte de dimensionamento dessa placa. Então ela não é necessária. Eu posso clicar em cima dela e deletar. Se a preferência de vocês for manter, não tem problema, pode ser mantido. Uma outra funcionalidade que eu quero explicar agora, ela diz referência às tabelas de furos. Então, outra alternativa para esse tipo de cotagem, quando é a partir de 1.0, é usar aqui no menu tabelas, né? Então, anotação tabelas, e eu vou usar tabela de furos. Essa tabela de furos, ela me permite, né, escolher um tipo de tabela, né, que eu não vou mexer, vou usar o padrão que o SolidWorks está utilizando. Ele vai colocar uma letra de simbologia, né, para cada tipo de furo. Aqui eu vou poder selecionar a origem e os meus eixos de referência, né? Se eu não quiser mexer, o X ficar na horizontal e o Y na vertical, eu só preciso marcar a origem. Então eu venho aqui, vou clicar no centro aqui, ó, nessa circunferência. Vejam, ó, ele já colocou as dimensões, ó. O 0 em X é daqui para lá, o 0 em Y é daqui para lá. Depois eu posso editar a posição deles. O que eu tenho que fazer agora? Ele habilitou aqui na guia de furos para mim selecionar essas alfaces. Então aqui, ó, nessa parte aqui, eu posso ir selecionando agora os furos, ó. E eu vou selecionar eles bem aleatórios, porque eu quero mostrar a organização que ele faz desse tipo de coisa, ó. Tá, então, ó, selecionei os furos maiores, selecionei esses furos aí, certo? Não vou selecionar os internos, só para mostrar o que acontece. Quando eu der um aceitar agora aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai me puxar uma tabela. Vejam que ali na ponta do mouse já fica uma tabela. Essa tabela eu coloco numa posição, clico, e aí eu vou ter a minha tabela dos furos aqui. Então vejam, eu selecionei os furos de maneira aleatória. Porém, o que ele fez aqui? Ele redistribuiu. Então, os furos que são diâmetro de 10, passante total, ele colocou com o rótulo de A. Então, A1, A2, A3 e A4. Depois eu mostro lá na vista frontal como ficou. O furo maior que eu selecionei, que é o furo da cabeça, ele já marcou aqui como B. B1, B2, B3 e B4. E vejam, ó, eu marquei lá o diâmetro de 18 pela profundidade de 10,6. Mas ele já entendeu que é um conjunto só, que tem um furo diâmetro de 11 passante total também. Então não é necessário selecionar, no caso, um furo com cabeça, a aresta do maior e do menor. Ele já entendeu isso. E aqui ele informou, então, o rótulo, a identificação no desenho, e ele informou a localização em X e a localização em Y, tá? Aqui depois, se quiser mudar o texto, né? Quiser tirar o lock, deixar apenas o Y, né? Aí pode ser editado. E com isso, olha só o que ele fez aqui, ó. B4, A4, A3, B3. Então ele distribuiu a nomenclatura de acordo com os furos que eu selecionei. Dessa forma aqui, eu não preciso nem desse dimensionamento aqui. Nem essas cotas aqui, elas são dispensáveis, porque agora eu tenho tudo isso aqui resumido numa tabela. Tá? Então também varia conforme opções, né, de empresa para empresa, mas
pode ser feito esse tipo de coisa também. Para finalizar essa parte de cotagem, a gente vai ver a parte de tolerância dimensional, tolerância geométrica, que também é muito utilizada em desenho. Na descrição dos vídeos tem umas referências, alguns outros vídeos sobre essa parte de tolerância, para quem não lembra ou nunca viu, tá? Então ali tem a parte mais de normas, como funciona. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar como se faz e colocar apenas algumas observações, certo? Então aqui a gente tem o desenho de uma bucha, vista frontal e uma vista de corte, né? A bucha ela tem diâmetros internos e diâmetros externos, né? A dimensão vai ser exatamente como a gente fez antes. Por exemplo, aqui, a dimensão do furo, diâmetro de 40. A dimensão do eixo, diâmetro de 60. Tá? Então, até aqui é a mesma opção que a gente tinha no dimensionamento. O que vai mudar agora vai ser as nossas complementações. Então, por exemplo, aqui, ó, esse diâmetro de 40, aqui onde tem o espaço tolerância e precisão da tolerância, ele permite escolher o tipo de tolerância, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ela está marcada como nenhum, mas eu tenho tipo básico, bilateral, simétrico, mínimo e máximo, ajuste, ajuste com tolerância e somente a tolerância. Essa parte de ajuste entra as tolerâncias da norma ISO, onde eu uso um campo de tolerância, uma letra e um número. Essa letra ela é minúscula se for um eixo e é maiúscula se for um furo ou uma superfície interna, tá? Mas eu vou começar mostrando os outros. Então, básico, quando eu marco o básico aqui, ó, ele permite que se crie um símbolo em volta, dizendo que é uma tolerância igual a uma tabela ou alguma outra coisa assim. Se eu colocar bilateral, vejam que aqui ele me abre a opção de mais e menos. Então, se eu colocar mais 2 décimos e menos 1 décimo, ele vai me colocar aqui em cima, ó, mais e menos, né? Bilateral. Se for igual para os dois lados, por exemplo, assim, ó, mais 2 décimos, menos 2 décimos, aí eu não preciso usar necessariamente o bilateral. Eu posso utilizar o simétrico. Vejam que daí ele botou mais ou menos 0,20. Se eu quiser mais valores, se eu quiser aumentar o número de casas decimais, é aqui, ó. Então aqui é a casa decimal. Se eu botar 3 casas, ele aumentou o do 40. E aqui embaixo é a da tolerância. Eu vejo que está pintado em azul ali, é a da tolerância. Se eu quiser uma casa decimal diferente, agora ele está marcado igual a nominal, ou seja, igual a dimensão de cima. Se eu quiser 4 casas na tolerância, eu consigo marcar também. Ou se eu quiser 3 casas ou 2 casas, né? Não tem muita coerência fazer assim, mas de repente assim, ó, 40,0 mais ou menos 0,20. Tá? Então essa é uma outra possibilidade. Aqui eu tenho também o limite. O limite eu coloco as tolerâncias aqui, ó, e aqui no desenho ele coloca o limite superior e o limite inferior. Ou seja, ele pega esses valores aqui e ele subtrai e adiciona da dimensão nominal, gerando os limites. Aqui eu tenho tolerância para ele escrever aqui a palavra mínimo, né? Então 40 mínimo ou 40 máximo, tá? Então são outras possibilidades. Então isso para tolerância dimensional direta. Para utilizar o sistema de ajuste conforme a norma ISO, vejam, eu marquei ajuste, aqui ele colocou definido pelo usuário, e aqui ele colocou ó, o símbolo ó, ajuste de furo e o ajuste de eixo, tá? Como esse aqui é um furo, eu posso abrir aqui e posso consultar na tabela de furos, né? É muito comum na área da mecânica a gente utilizar o sistema que a gente chama de furo base. Ou seja, os nossos furos vão ser sempre H7
H maiúsculo, né, porque é furo, e 7, que é o campo da tolerância, e a gente utilizar as tolerâncias de folga, utilizar nas tolerâncias dos eixos. Então, a peça onde esse diâmetro de 40 encaixa, né, onde a peça que encaixa dentro do diâmetro de 40, ela vai ter a folga, enquanto que os meus furos aqui, eles vão ter sempre a mesma base, a mesma tolerância, H7. É bem comum isso, sim, inclusive, se olhar em manuais aí pela internet, vai ter isso aqui. Veja que aqui ele colocou 40 e o H7 ficou para cima, porque aqui tá marcado assim, o H7 para cima e o G6 para baixo. Se usar a opção do lado, ele ficou aqui do ladinho, 40 H7. Esse H7, o operador, o que ele faz? Ele vai pegar uma tabela, ele vai ver do diâmetro de 40 em qual faixa que se encaixa. Se encaixa entre 30 e 60. E dentro dessa tabela ele vai ver o H7 e a tolerância que é permitido, mais ou menos. O SolidWorks ele já traz essas tabelas automáticas. Só que aqui a gente marcou ajuste. Se a gente marcar ajuste com a tolerância, aí ele já coloca para nós o que aparece lá na norma. Na norma pede 3 centésimos para mais e 0 para menos. Não é bem assim, tá? Tem que cuidar, porque na tabela da norma ISO, essas dimensões estão em escala milesimal. Então, o mais correto aqui seria aumentar o número de casas decimais. Vejam que agora ele ajustou. O 40H7 é 0 para menos e mais 2 centésimos e meio aqui, 25 microns, né? Para mais, ou seja, ele vai ter uma folga de 0,025, que é 25 microns, tá? Então, essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade aqui, ao invés de trabalhar ajuste com tolerância, é trabalhar ajuste somente a tolerância, que ele vai tirar o H7. O H7 está demarcado aqui nessa medida, mas ele vai tirar o H7 e vai ficar apenas os números, tá? Outra coisa que ajuda aqui a parte estética é diminuir um pouco esses números aqui, o tamanho do número, né? Vejam que ele está usando a mesma fonte da dimensão nominal. Aí a gente tem aqui outras abas, né? Linha de chamada, outro, né? Onde a gente também pode fazer edições. Por exemplo, aqui, eu tenho estilos de linha, estilos de seta, eu tenho outras funções aqui, né? Posição do texto, quebra de linha. Tá? Então, eu ainda posso alterar esse padrão aí. Aqui, no menu outro, ele aparece aqui, fonte da dimensão, usar fonte do documento. E aqui, tamanho da tolerância da fonte. Na verdade, a tradução está invertida, né? É fonte da tolerância. Então, eu desmarco a opção aqui de usar tamanho do documento, eu desmarco a opção usar tamanho da dimensão, e aqui eu coloco a escala da fonte, por exemplo, 0,6. 0,6. Aí ele vai colocar a dimensão 60% da altura dessa fonte aqui. Então ele vai ficar esteticamente melhor, né? Então essas são outras opções quanto a isso. Eu gosto de deixar assim, acho que para o operador fica bem condizente, que é uma tolerância H7 e que o 40 tem essa representação aqui de menos 0 mais 0,025. A mesma coisa funciona para eixo, eu clico aqui na dimensão, e daí eu consigo vir aqui em tipo de tolerância, né? Ajuste com tolerância. Aqui eu coloco, por exemplo, o G6, eu mudo aqui a tolerância para cá, e aí eu aumento aqui a tolerância. Ele não pegou o G6. Agora sim. Eu marquei ali o G6, eu digitei, ele não pegou. Aí eu cliquei em cima, aí ele pegou o valor
automaticamente. Então vejam, essa dimensão aqui, 60 G6, ele fica sempre para menos, ó, menos 0,01 a menos 0,029. Tá? Então essa aqui é a parte de tolerância dimensional. Outro tipo de tolerância que é comum utilizar é a tolerância geométrica. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero colocar, mesmo as medidas estando corretas, pode ser que esse componente não monte, pode ser que esse componente ele não fique correto na montagem dele. Então, o que eu faço? Eu quero garantir que esse diâmetro do furo esteja concêntrico com o diâmetro externo. Então, nesse caso, eu posso utilizar uma tolerância do tipo geométrica aqui, onde eu vou colocar uma referência, por exemplo, aqui, ó, a referência A. Agora eu vou clicar aqui na tolerância geométrica, ele vai me abrir essa tabela, tá? Aí dentro dessa tabela aqui eu vou marcar o símbolo, então eu quero uma tolerância do tipo concêntrica, concentricidade. A minha tolerância, ela vai poder ter um desvio de 0,01 e em relação a quê? Em relação a A. Tá? E aí, ó, quando eu venho para a tela com o mouse, ainda com a janela aberta, ó, ele já me coloca esse símbolo aí. Aí eu clico aqui na superfície e ele atrela, né, a tolerância geométrica. Então agora, o que eu estou dizendo aqui com essa informação? Que eu quero uma concentricidade de 0,01 em relação a A. Então eu vou ter que verificar dimensionalmente se esse diâmetro tem 1/100º de tolerância em relação a esse diâmetro aqui. É outra possibilidade. Aqui dentro da parte das tolerâncias geométricas, a gente tem linearidade, planeza, circularidade, tem os batimentos, inclinação, perfil, paralelismo, perpendicularidade, simetria, enfim, né? Aí a gente segue as normas do desenho e especifica isso, e a gente especifica aqui com o comando de recurso referencial a nossa referência para esse tipo de tolerância, tá? E ainda tem outras opções que a gente pode utilizar e pode ir explorando aqui com o passar do nosso treinamento, né?